Terceira, somente o Espírito pode mostrar claramente ao homem o miserável que ele é por natureza, capacitando-o assim para a oração. Falar é apenas falar, como se costuma dizer, e nada é senão somente adoração de lábios, quando aquele que ora não possui também uma experiência efetiva de sua miséria. Oh, que hipocrisia horrível a da maioria dos corações! E esse é o caso de milhares de homens que hoje em dia oram apenas para serem vistos, e tudo isso por não possuírem uma experiência de sua própria miséria. Mas o Espírito mostrará docemente à alma a sua miséria, em que essa miséria consiste e como ela chegou a essa condição. Ele mostra também como essa condição é intolerável aos olhos de Deus. O Espírito é quem convence eficazmente do pecado e da miséria de uma vida sem Cristo, levando assim a alma, de modo terno, sensível e amoroso, a orar a Deus em conformidade com Sua palavra. João 16, de 7 a 9. Quarta, ainda que os homens vissem seus pecados, não orariam sem a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse por ele, fugiriam de Deus como Caim e Judas, e desesperariam por completo de encontrar misericórdia. Quando uma pessoa está consciente do seu pecado e da maldição de Deus, é difícil persuadi-la de que deve orar, pois seu coração diz: não há esperança, é inútil buscar a Deus. Jeremias 2:25 e 18:12. Sou uma criatura tão vil, infeliz e maldita que jamais ele se importará comigo. Então vem o Espírito, acalma a alma e ajuda a erguer a face para Deus, infundindo-lhe um pouco da experiência do que é a misericórdia, para que se aproxime de Deus. Quinta, deve ser no Espírito ou com ele, pois se não é assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus da maneira correta. Os homens podem facilmente dizer que se achegam a Deus em seu Filho, mas achegar-se a Deus corretamente é a coisa mais difícil que pode ser concebida, se você quer fazê-lo sem o Espírito. É o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. É o Espírito que deve nos mostrar a maneira de nos achegarmos a Deus e também ao que há em Deus que o faz desejável. Rogo-te que me mostre agora seu caminho, diz Moisés, para que te conheça. Êxodo 33:13. E ele receberá do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. João 16:14. Sexta, porque sem o Espírito, ainda que o homem visse a sua miséria e também a forma de se aproximar de Deus, ainda assim ele jamais seria capaz de reivindicar uma participação em Deus, em Cristo ou na sua misericórdia, do modo que é aprovado por Deus. Quão grande tarefa é para a pobre alma, que percebe seu pecado e a ira de Deus, dizer em fé apenas esta palavra: Pai. Eu lhes digo que qualquer que seja a opinião dos hipócritas, esta é a maior dificuldade para o cristão verdadeiro. Não poder dizer que Deus é seu Pai. Ah, ele diz: não me atrevo a chamá-lo de Pai. E é por isso que o Espírito deve ser enviado aos corações do povo de Deus, para que seja possível que chamem Pai. Pois essa é uma obra grande demais, que sem o Espírito ninguém pode realizar conscientemente e em fé. Gálatas 4:6. Quando digo conscientemente, quero dizer sabendo o que é ser filho de Deus e que nasceu de novo. E quando digo em fé, quero dizer que a alma crê, por experiência genuína, que a obra da graça foi feita nela. Essa é a maneira correta de chamar a Deus de Pai, e não como muitos fazem, a saber,
pronunciar de modo balbuciante o Pai Nosso, como eles afirmam, de coração, tal como está escrito nas palavras do livro. Não, aqui está a vida de oração. Quando no ou com o Espírito, um homem é levado à convicção de seu pecado e assim se achega ao Senhor por misericórdia. Ele vem, digo, na força do Espírito e clama: Pai. Essa única palavra, pronunciada em fé, é melhor do que 1000 orações, como os homens as chamam, escritas e lidas oficialmente de forma indiferente e morna. Oh, quão longe estão as pessoas de perceberem isso, quando se dão por satisfeitas, quando decoram e ensinam aos seus filhos o Pai Nosso, o Credo Apostólico e outros semelhantes, quando, como Deus sabe, eles próprios não conhecem experimentalmente sua miséria, ou o que é ser conduzido a Deus através de Cristo. Ah, pobre alma! Estude a sua miséria e clame a Deus para que Ele lhe mostre sua confusa cegueira e ignorância antes que você se acostume ou ensine a seus filhos a chamá-lo de Pai. Saiba que dizer que Deus é seu Pai na oração ou em uma conversa, sem ter uma experiência da obra da graça em suas almas, é dizer que são judeus sem sê-lo e, portanto, mentir. Vocês dizem, Pai Nosso, Deus diz, vocês blasfemam, pois dizem que são judeus, ou seja, os verdadeiros cristãos. Deus diz, vocês estão mentindo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9, 2:9. E esse pecado é tanto maior, quanto mais o pecador se gaba com a pretensa santidade, assim como ocorreu com a postura dos judeus perante Cristo no capítulo 8 de João. Vemos ali como Cristo lhes falou de sua condenação em termos inequívocos, a despeito das pretensões hipócritas deles. João 8, de 41 a 45. E a história se repete para atenuar toda a maldição. O cafetão, o ladrão, o bêbado, o blasfemo e o perjuro, não somente aqueles que o foram assim em tempos passados, mas ainda evidentemente o são. São considerados por alguns como os únicos homens honestos, e tudo porque, com as suas línguas blasfemas e corações hipócritas, vão à igreja e dizem: Pai Nosso. Embora a cada vez que dizem a Deus, Pai Nosso, blasfemem tão abominavelmente, eles são compelidos a fazê-lo. E quanto aos outros, de princípios mais sóbrios, que sentem escrúpulos de tão vãs tradições, eles lhes consideram como inimigos de Deus e da nação. O povo de Deus, como sempre, é considerado como povo turbulento, sedicioso e faccioso, quando, na verdade, a sua própria superstição é que é amaldiçoada e coloca o grande Deus contra eles, e faz com que ele os repute como seus inimigos. Isaías 53, 10. E ainda assim como Bunner, aquele perseguidor sanguinário, eles recomendam aqueles desgraçados, mesmo que sejam tão ímpios, se apenas eles se aproximarem de suas tradições, para serem bons clérigos, sujeitos honestos, enquanto o povo de Deus é, como sempre tem sido, considerado um povo desordeiro, sedicioso e faccioso. Esdras 4, de 12 ao 16. Permitam-me, pois, raciocinar um pouco com você, alma pobre, cega e ignorante. Talvez a sua melhor oração seja dizer: Pai nosso que estás nos céus, etc. Você sabe o significado das primeiras palavras dessa oração? Você pode, sem hesitação, se juntar ao restante dos santos e clamar: Pai nosso?
Você verdadeiramente nasceu de novo e recebeu o espírito de adoção? Você vê a si mesmo como estando em Cristo e pode se achegar a Deus como membro do seu filho? Ou ignora essas coisas e ainda ousas dizer: Pai nosso? O seu pai não é o diabo? João 8,44. Você não pratica as obras da carne? E ainda se atreve a dizer a Deus Pai nosso? Pior ainda, você não é um daqueles que perseguem desesperadamente os filhos de Deus? Você não os amaldiçoou em seu coração muitas vezes? E ainda assim permites que sua garganta blasfema saia as palavras Pai Nosso? Ele é pai daqueles a quem você odeia e persegue, assim como o diabo se apresentou entre os filhos de Deus. Jó 2:1. Quando estes vieram a comparecer perante o Pai. Assim ocorre agora. Se os santos foram ordenados orar dizendo Pai Nosso, toda a população cega e ignorante do mundo também deve usar as mesmas palavras Pai Nosso? E você realmente diz: santificado seja o teu nome de coração? Você se esforça de todas as formas honestas e legítimas para louvar o nome, a santidade e a majestade de Deus? O seu coração e conversas são coerentes com essa passagem? Você se esforça para imitar a Cristo em todas as obras de justiça que Deus requer e cobra? Assim é, você é um daqueles que podem verdadeiramente clamar com a aprovação de Deus, Pai nosso. Ou não é este o menor dos seus pensamentos durante o dia? Você não demonstra claramente que é um hipócrita maldito, condenado em tua prática diária, aquilo que finge enquanto ora com sua língua dissimulada? Você realmente quer que venha o reino de Deus e que se faça a sua vontade na terra como no céu? Contudo, ainda que você diga, venha o teu reino, não é certo que ouvir o som da trombeta o levaria à beira da loucura, ver os mortos ressuscitados e você mesmo ter que comparecer diante de Deus para dar conta de tudo que você fez no corpo? Além disso, acaso apenas pensar nisto não é totalmente desagradável para você? E se a vontade de Deus devesse ser feita na terra como no céu, isso não será a sua ruína? No céu não há nenhum rebelde contra Deus. E se isso acontece igualmente na terra, você não teria que ser lançado no inferno? E o mesmo aconteceria com o restante de suas petições. Oh, que tristes aspectos teriam aqueles homens, e com que terror caminhariam pelo mundo, se soubessem a mentira e a blasfêmia que sai de sua boca, até mesmo em sua mais pretensa santidade. Que o Senhor lhes desperte e lhes ensine, pobres almas, com toda a humildade, para evitar que vocês sejam imprudentes e ignorantes a respeito de seu próprio coração e muito mais quanto à sua boca. Quando você comparecer diante de Deus, como disse o sábio, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Eclesiastes 5:2. Especialmente a chamar Deus de Pai, sem que você tenha alguma bendita experiência quando vier perante Deus. Mas prossigamos com nossas considerações. Sétima, para que a oração seja aceita, deve ser a oração com o Espírito, posto que somente o Espírito pode levar a alma ou o coração a Deus em oração. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16:1. Isso significa que toda obra feita por Deus, especialmente na oração, para que o coração seja acompanhado pela língua, é necessário que antes seja preparado pelo Espírito de Deus. Na realidade, a língua é muito capaz, por si mesma, de agir sem temor nem sabedoria, mas quando é a resposta do coração e de um coração que foi preparado pelo Espírito de Deus, então ela fala segundo Deus ordena e deseja.
As palavras de Davi são poderosas quando ele disse: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmos 25, 1. Isso é uma obra muito grande para que o homem possa fazê-la sem o poder do Espírito Santo. E, portanto, entendo que essa é uma das grandes razões pelas quais o Espírito de Deus é chamado de Espírito de súplicas. Zacarias 12:10. E é por ser ele quem ajuda o coração a suplicar verdadeiramente. E é por isso que Paulo diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. E orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14:15. A oração, se o coração não está nela, é como um som sem vida, e o coração, se não for levantado pelo Espírito, jamais orará a Deus. Oitava. Assim, o coração tem que ser levantado pelo Espírito para orar corretamente. Também deve ser sustentado pelo Espírito que o levantou, para poder continuar orando. Eu não sei o que acontece nos corações dos outros, se eles são elevados pelo Espírito de Deus e assim continuam ou não, mas eu tenho certeza do seguinte: primeiro, é impossível que os livros de oração que os homens têm feito no mundo levantem ou preparem o coração. Tal coisa é obra do grande Deus somente. E segundo, eu tenho certeza de que eles são igualmente impotentes para sustentar o coração uma vez levantado. E sem dúvida, esta é a verdadeira essência da oração. Ter o coração mantido próximo de Deus durante a prática desse dever. Era difícil para Moisés manter os braços levantados para Deus em oração. Porém, muito mais difícil é manter o coração no alto. Êxodo 17:12. É da falta disso que Deus se queixa, que eles se aproximam dele com sua boca e o honram com seus lábios, mas seus corações estão longe dele. Isaías 29:13 e Ezequiel 33. Mas principalmente que eles andam segundo os mandamentos e as tradições dos homens, como o escopo de Mateus 15, de 8 a 9, testifica. E certamente, se me permitem mencionar minha própria experiência, posso dizer-lhes sobre as dificuldades que encontro para orar a Deus como deveria. Sei que o que direi é o suficiente para vocês, homens pobres, cegos e carnais, formem estranhas opiniões sobre mim. E chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.